Irmãos, vamos para a palavra. Hoje eu queria falar algo conosco aqui, que talvez ainda, apesar de ser uma verdade com a qual nós lidamos, pensamos e temos até convicção, certeza, mas na prática da vida isso não é uma verdade para nós. Às vezes ainda nós somos, até mesmo por causa de toda a teologia que nos atinge, pregações, mensagens egocêntricas, possa nos dar uma imagem equivocada sobre essa verdade. Hoje eu queria falar algo que é: Deus não precisa da minha ajuda. Amém? Você pode repetir isso? Deus não precisa da minha ajuda. Isso é óbvio. Amém? Ou não? Isso é óbvio. Deus não precisa da minha ajuda. Alguém, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, capítulo 1, amém? A gente vai ler a primeira parte, que é isso aqui, ó. Esquece, criou os céus e a terra. No princípio... Não. Esquece isso aqui. No princípio... Deus. Deus não foi criado. Deus é e sempre foi e sempre será. Deus é atemporal. Na criação de toda a realidade visível, Deus já estava. Deus já era Deus. Vocês estão comigo? E todas as coisas que foram criadas, elas não foram criadas a partir de algo existente. Porque a palavra que Deus disse para que haja luz, é bará. Que quer dizer que seja feito a partir do nada. Deus fez todas as coisas não a partir de alguma coisa que já existia. Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra. Não existia nada quando Ele fez. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. O Espírito pairava sobre as águas. E Deus disse: bará. Que venha a existência. A partir do quê? A partir do nada. A partir da sua autoridade. A partir de quem Ele era. A partir da sua palavra. E existem verdades, irmãos, que quando entram em nós, nos desarmam. E uma delas é essa: Deus não precisa de mim. Ele não está limitado à minha força, ao meu talento, à minha entrega. E mesmo assim, esse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, através da sua palavra, esse Deus que é incomparável, esse Deus que se revela não somente através daquilo que nós pensamos, imaginamos, mas Ele é, desde a antiguidade, desde que a gente nem pensava, Ele já era Deus. Esse Deus
todo-poderoso, mesmo assim, Ele me chama para perto. Não porque sou capaz, mas porque Ele é gracioso. Não porque tenho algo a oferecer, mas porque Ele tem tudo a compartilhar. Amém? Amém? Cara, se isso não te empolga, não sei o que pode te empolgar. Até porque a nossa concepção de Deus, ela é a partir daquilo que nós imaginamos e pensamos sobre Deus, e não de quem Deus é, porque a nossa mente não consegue conceber Deus. A nossa mente finita, a nossa mente humana não consegue conceber Deus, e é por isso que Paulo ora dizendo assim: eu oro para que a luz do Evangelho de Jesus Cristo ilumine os olhos do coração, do entendimento de vocês. Vocês estão comigo? Por quê? Porque o Deus deste século cegou o nosso entendimento para que vos não resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês estão comigo aqui ou não? Do que representa essa boa notícia de Deus, que é isso: é um Deus que não precisa de mim, mas me chama para perto mesmo assim. Talvez para nós não é impactante, porque nos nossos dias, principalmente nesses dias, há muitos questionamentos acerca de quem Deus é, do seu poder. Quem nunca aqui, como um cristão, como um crente, não se indagou, ou como um ateu, ou como alguém incrédulo, se Deus existe, por que existe isso? Se Deus existe, por que acontece isso? Se Deus existe, por que isso está acontecendo? O problema todo, irmãos, é que nós, infelizmente, por causa da nossa mente limitada, humana, egocêntrica, traduzimos toda a realidade de Deus no nosso agora, naquilo que nós vemos. Quando Paulo está falando, tira os olhos daquilo que é passageiro, transitório, daquilo que você pode ver, ele não está simplesmente falando de coisas materiais. Ele não está simplesmente falando, tira os olhos dos tesouros, tire os olhos daquilo que você, do seu coração deseja. Ele está falando, tire os olhos de tudo aquilo que talvez possa definir Deus na sua cabeça, e através do Espírito coloque os olhos na eternidade. Vocês estão comigo ou não? Ninguém vai ter uma definição de Deus a partir de você mesmo, porque todas as definições a partir de nós mesmos são equivocadas, são limitadas, são pequenas demais para traduzir quem Deus é. Amém? Deus é completo. Diga isso, Deus é completo. Amém? Deus não precisa, irmãos, de nada. E é o que eu acabei de ler: no princípio Deus, antes que qualquer coisa fosse criada, Deus já era. Ele é eterno, autossuficiente, em pleno em si mesmo. Nada lhe falta, nada o limita. Amém, irmãos? Mas sabe o que me surpreende, deve nos surpreender? É que esse Deus eterno decide se relacionar com o ser humano. Ele não precisa de mim, mas Ele me quer com Ele. Vocês estão comigo aqui ou não? E isso, irmãos, eu quero que você entenda que não é algo que é sobre mim, não é sobre você. Deus não te quer porque Ele olhou e falou assim: Clebão, cara, quando você nasceu eu vi algo bom em você, cara. Eu vi que você ia ter um jeitinho, uma voz e tal, que você cantaria bem, de que você seria alguém usado para isso, para aquilo. Olhou para o Henrique e falou: Henrique, você é bom, cara.
olhou. Tipo, já aconteceu de você olhar para uma pessoa, saber o nome dela e simplesmente subir o nome? Não. 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 A Ana sumiu. Coisa de velho, né? Deus não olhou para Ana e disse assim: Ana, você, cara, é incrível. Eu preciso de você no meu time. Cara, como você ora bem, como você é uma boa confeiteira, e eu preciso de alguém para adoçar a vida dos nossos irmãos. Não, cara. Deus não olhou e falou assim: cara, qual que é o seu nome? Cássio, você é incrível, cara. Como você é especial. Não. Vocês estão comigo aqui ou não? Não é sobre o que eu sou, não é sobre mim. Não é porque Ele olha e vê algo especial em mim, mas simplesmente porque Ele nos quer. E isso não diz algo de fato sobre mim e o que eu quero. Diz algo sobre quem Ele é, um Deus de comunhão, de amor e de propósito eterno. Vocês estão comigo? O que atrai Deus não é a força. O que atrai a Deus não é a capacidade. O que atrai a Deus não é a competência. O que de fato atrai a Deus é a rendição. Abra sua Bíblia aí em Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. Olha só. O Senhor está perto dos que têm o coração e salva os de espírito. Vocês estão comigo ou não? Em outra versão diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ele não está dizendo que aqueles que estão quebrados precisam estar perto dele. A palavra diz: perto está o Senhor. Então o que atrai a Deus, o que faz com que Deus esteja perto de nós, não é a nossa competência, não é as nossas qualidades, não é o que eu posso fazer, mas é a nossa capacidade de olhar para dentro e reconhecer o quão necessitados nós somos dele. Olhar para dentro e falar assim: eu sou um homem e uma mulher quebrados. Isso é ser quebrantado. Eu sou vazio. Eu não tenho nada em mim mesmo. Mas eu preciso de você, ó Deus. Tiago 4,6. Abre aí, Tiago 4,6. Tiago 4,6, olha lá. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Deus concede favor aos humildes. Aqueles que olham e falam assim: cara, sabe o que é ser humilde? Humilde não é aquele pessoal que anda por aí, sabe, tipo Hyde, né? Só gente velha assim, tipo igual eu, lembra, né? A Neném, que é mais... Não, a Neném não é velha, não. A Neném é antiga. Que lembra do Hyde, lembra do Hyde? Ó céus, ó vida, ó azar. Que olha assim, está sempre falando: não, cara, olha, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou. Não, cara, isso é orgulho, isso não é humildade, isso é orgulho.
eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu não tenho, eu não posso fazer isso para o Senhor, porque eu não sou capaz. Fulano é capaz, eu não. Isso é orgulho, isso não é humildade. Sabe por quê? Porque você está definindo quem Deus é a partir daquilo que você pode ou não fazer. Quem é humilde olha para si, sabe o que tem, mas não faz com que essas coisas sejam motivo de se ensoberbecer, de se engrandecer, de se achar melhor que o outro. Paulo disse: eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego. Nós lemos isso, nós estávamos numa conferência. Isso aqui não é a nova camiseta da igreja não, tá? A gente comprou ontem, aí o pessoal tudo me imitou. E só foi eu comprar, todo mundo comprou. Por que eu estava falando isso? Esqueci. Vamos voltar para a palavra. Ou seja, isso não é humildade. Lembrei, a gente leu ontem sobre, a gente viu o currículo de Paulo falando: eu sou judeu, circuncidado ao 8º dia, hebreus de hebreus, fariseu, acerca da lei o mais zeloso, sou da tribo de Benjamim. Ele foi falando ali tudo que ele era, ele sabia quem ele era, mas ele disse: eu tenho por perca todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo sabia que no currículo humano ele era bom, mas ele não fez com que essas coisas fizesse subir ao coração dele e disse assim: Deus me escolheu por causa disso. Não. No entanto que depois disso ele fala: de todos os pecadores eu sou o pior. De todos os que pecaram eu sou o pior. De todos os apóstolos eu sou o menor. Mesmo sabendo da sua experiência, mesmo sabendo da sua competência, mesmo sabendo de onde ele veio, do seu currículo, ele não fez com que isso subisse. E talvez ele pensasse: esse foi o motivo pelo qual Deus me escolheu, porque eu sou bom. E às vezes a gente acha que humildade é ficar sempre falando: não, nossa, querem como você faz as coisas com excelência. Não, é a graça de Deus. Sim, mas é porque você se dedica, mas é porque você estudou, é porque você olha e quer fazer o melhor. Vocês estão comigo? Amém, irmãos? Humildade não é pensar menos de si. Timothy Keller já fala isso. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Então não é o quanto eu penso menos de mim: eu sou um coitadinho, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é pensar menos em mim. É saber tudo que eu tenho, tudo que eu carrego, tudo que eu posso, mas eu estou sempre colocando isso à mesa. Para quê? Para que aquele que ainda não alcançou esse lugar possa alcançar através daquilo que Deus me deu. Deus não te deu um talento simplesmente para que você seja conhecido, reconhecido. Deus te colocou competências para que através dessas competências você possa fazer o seu irmão chegar mais perto dele, cara. Não é sobre você, é sobre ele. Passa por você, mas é sobre ele. O fim é ele. Amém, irmãos? E é por isso que ele diz: Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça, dá favor aos humildes. Deus não se impressiona com performance. Ele não se move por aparência, mas por quebrantamento. Ele se aproxima do que se rende, não daquele que se exibe. Vocês estão comigo? A força humana tenta ajudar Deus, mas o coração contrito diz: força em mim segundo a tua vontade, Jesus. Faça em mim segundo a sua vontade. Faça em mim segundo a sua vontade. Vocês estão comigo ou não? Esse é aquele que é humilde.
sabe, tem competência, corre, mas está sempre dizendo que não seja a minha, mas a tua vontade. Que não seja do meu jeito, mas seja do seu jeito. Não seja da minha forma, eu sei fazer, mas que seja a tua forma, o teu jeito. Por mais difícil que isso seja, que seja da sua forma e do seu jeito. Por mais doloroso, por mais difícil, seja do seu jeito, da sua forma, de acordo com a sua vontade. Amém, irmãos? Não é sobre o que eu faço, é sobre quem Ele é. Abre aí Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Olha só, irmãos. Se você não achou, lê aqui comigo, né? Na Bíblia do telão. Pois é quem produz em vocês tanto o querer quanto o de acordo com a boa vontade, pois é Deus, volta, pois é Deus quem produz em vocês. Amém? Tanto querer, tanto desejo, contra a competência para fazer. Não é sobre nós, é sobre Ele. Essa é uma das maiores libertações que alguém pode experimentar. O chamado de Deus não se cumpre na força do braço, mas na força da graça. Ele é quem desperta o desejo certo. Ele é quem realiza a obra. Nosso papel é cooperar, não controlar. Vocês estão comigo ou não? Sabe qual é a nossa presunção? Às vezes eu até entendo que talvez seja, irmãos, como a pessoa aprendeu, como a pessoa foi ensinada, e talvez ela acredite nisso mesmo, não por maldade, mas quando alguém chega e fala assim: não, eu estou aqui, essa obra aqui que eu estou fazendo. Não, cara. Toda obra, toda movimentação e todo fazer é Deus. Ele nos chama para cooperar com Ele. Ele está fazendo. Nós somos os cooperadores. Vocês estão comigo ou não? Porque é Ele quem faz o querer. É por isso, irmãos, que nós precisamos gastar mais tempo com Ele, nas Escrituras, mas com a motivação correta. Porque muitos de nós estamos gastando tempo com Ele, mas talvez para que nós sejamos conhecidos e reconhecidos através dEle, e não porque nós queremos conhecê-lo, e não porque nós desejamos conhecê-lo mais. Oséias diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Amém? Esse conhecimento não é teoria, não é saber, não é informação sobre quem Deus é, mas é o relacionamento íntimo com Ele, que vai gerando essa verdade, que vai gerando no meu coração o querer, que vai gerando no meu coração o desejo. Eu acredito, irmãos, que quando você sai de um lugar ou de um tempo onde você gasta muito tempo ali, sabe, orando, louvando, um retiro, um encontro, seja lá o que for, você sai de lá com o desejo de fazer algo, de dar uma resposta a tudo aquilo que você viveu nesse tempo, é ou não é? Quando você passa por uma conferência, quando a gente sai aqui do culto, às vezes, né, daquele mover e tal, às vezes eu falo porque tem dia que a gente, né, mas tem dia que a gente sai querendo fazer alguma coisa. Por quê? Porque, como a Shélida diz aqui, Deus procura adoradores, mas Ele também Ele cria trabalhadores. Mas o problema é que muitas vezes a gente quer fazer por aquilo que a gente acha que precisa ser feito.
A gente não pede o conselho do Senhor. A gente vê necessidades e a gente acha, não, é isso aqui que precisa ser feito. Lucas 4, Lucas ele começa a relatar acerca da verdade de tudo ali, né, que Jesus estava vivendo. E ele fala que em Cafarnaum começou uma onda grande de milagres. Vários milagres começaram a acontecer ali, ao ponto das pessoas de Cafarnaum dizerem assim: Jesus, vamos fazer uma tenda, você mora conosco? Jesus disse: não, eu preciso ir. Outros precisam ouvir da verdade do reino. Às vezes a gente está olhando as coisas e a gente está vendo o resultado bom daquilo e a gente está falando, não, é isso. Mas a gente precisa ouvir o Senhor, porque Jesus não fazia nada, mesmo Ele tendo a essência, a natureza, sendo Deus, Ele não fazia nada por Ele mesmo, ao ponto de dizer, o Filho por si só nada pode fazer, sem ver aquilo que o Pai está fazendo, sem ouvir o Pai, porque a gente tem a presunção de achar que nós devemos fazer porque há uma necessidade. Amém? Nós precisamos entender, irmãos, que o nosso papel é cooperar, não é controlar, não é estar no controle, é cooperar. O que o Senhor está fazendo, isso eu quero fazer também. E o mais impactante para mim é que Deus, Ele não compartilha só o que faz, mas Ele compartilha quem Ele é. Vocês estão comigo ou não? Irmãos, esse é o fim de tudo que nós estamos buscando. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, aí, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro 1, verso 4. Se você não achou, quer ler, lê aqui, ó. Olha só, irmãos, presta atenção nisso aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa verdade. Olha só. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por ela, vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo causada pelos maus desejos. Olha só, Ele manda promessa, e às vezes a gente está cantando promessas de prosperidade, de riqueza, de sucesso, amém? E Deus, Ele pode fazer, por quê? Porque Ele é bom, amém, irmãos, ou não? Mas o que de fato as promessas de Deus falam, não é simplesmente de nós termos sucesso, vitória, riqueza, prosperidade nessa terra, não. Ela fala que essas promessas, elas foram grandiosas e preciosas promessas, para que por elas nós nos tornássemos participantes da natureza divina. Ou seja, de que nós fôssemos participantes pelo Espírito de quem Ele é, cara. Não existe recompensa maior do que essa. Às vezes a gente está triste porque está faltando alguma coisa. Às vezes a gente está triste porque a gente está passando provações. A gente está passando por limitações financeiras. Às vezes a gente está triste porque bateu o carro. Às vezes a gente está triste porque a gente se encontrou com uma enfermidade. E tudo isso, irmãos, é justo. Tudo isso é legítimo, amém? Mas isso não pode nos abater quando nós lembramos que nós fazemos parte da natureza divina, e de que vai chegar um dia em que todo esse nosso sofrimento vai passar, irmãos. De que tudo isso que nós estamos passando, tudo isso que nós estamos sofrendo, é por agora, é por esse momento, mas vai chegar o dia em que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Sabe o que significa isso? Não, Ele não vai chegar dos nossos olhos as lágrimas. Ele vai falar:
toda lágrima, ou seja, todos os momentos que vocês sofreram, tudo que causou dor, tudo que te fez chorar, Ele vai enxugar dos seus olhos. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, lamento, pranto. Vai ser aí que vai se cumprir, Ele tirando as nossas vestes de tristezas, de cinza, e colocando em nós vestes de alegria. Amém, irmãos? Se nós entendermos isso, irmãos, nós não vamos andar abatidos, porque era essa a esperança que fazia com que os discípulos, sendo chicoteados, não falassem. Paulo, sendo cidadão romano, falou: pode bater. Tomou 40 chicotadas. Ele podia se safar dizendo assim: ei, peraí, você não pode me bater, cara. Eu sou cidadão romano, dá uma carteirada. Porque foi isso que aconteceu. Quando ele disse: eu sou cidadão romano, depois de ter tomado as 40 chibatadas, aquele capanga, aquele cara que estava ali batendo nele, disse: por que você fez isso? Por que você não disse que era um cidadão romano? Nós não podemos bater no cidadão romano. Por que você não nos disse? Paulo não fala, mas com certeza ele disse: é porque eu sou digno do sofrimento de Cristo. Se o meu Senhor foi chicoteado, por que eu vou falar não? É porque você está batendo e está atingindo o meu corpo, mas a minha fé não é abalada. É isso aqui, é essa verdade que precisa estar dentro de nós, essa verdade que precisa estar dentro de você. Essa é a maior dádiva do Evangelho. Nós não somos apenas espectadores dos feitos de Deus, amém? Deus não te chamou simplesmente para assistir o que Ele está fazendo. Nós somos participantes da sua natureza. Isso aqui, irmãos, é mais do que missão, é identidade. Vocês estão comigo ou não? Da onde você veio, eu sou de Deus. Quem é você? Eu faço parte de quem Ele é. Às vezes, irmãos, as pessoas vão olhar e vão te taxar pelo seu passado. Às vezes as pessoas vão olhar para você e vão querer falar assim: ah, você é isso, ah, você é aquilo, ah, você é um mentiroso, ah, você é um ladrão, ah, você é isso, você está entendendo? E é por isso que a gente precisa entender que essa verdade, ou seja, a promessa dele, me livrou da corrupção desse mundo, daquilo que eu era, e me fez participante da natureza divina. Para o mundo talvez eu seja um ex alguma coisa, ou alguma coisa, mas para Deus nós somos feituras, nós somos filhos, nós somos parte dele. Isso não é por nós, irmãos, isso é por Ele. Deus nos convida a conhecê-lo de verdade, não apenas como fonte de poder, mas como Pai que reparte a sua essência com os filhos. Essa verdade não deveria nos deixar simplesmente indiferentes. Ela deveria nos constranger e nos empurrar para mais perto, mais fundo, mais rendidos, mais entregues, mais humildes. Amém, irmãos? Eu queria ir para o final, mas antes fazer algumas perguntas. Você tem tentado fazer por Deus? Você tem tentado fazer no lugar de Deus? Ou tem se rendido a Ele? Você tem descansado nele? Ou você está tomando a frente dizendo assim: peraí, você não sabe fazer nada, deixa que eu faço, porque eu sei fazer.
Você está demorando muito. Aí talvez você use até aquele ditado que muitos já tornaram até versículo, né? Deus tarda, mas não falha. Isso é uma mentira. Porque Deus não tarda. Ele tem um tempo certo. É no tempo dele, é na maneira dele, é do jeito dele. A sua vida está baseada na sua capacidade ou na suficiência dele? O seu fazer, quando você vai fazer, você olha primeiro para ele ou você olha primeiro para você? Quantos aqui entendem que foram chamados por Deus? Acho que vocês não estão muito... Se você foi chamado por Deus, você precisa entender, irmãos, que é Ele quem faz, é Ele quem coloca o desejo, amém? Não é sobre você, é sobre quem Ele é. A gente participou dessa conferência e o tema dessa conferência é Cristo é suficiente, amém? Mas às vezes a gente quer dar o nosso jeito. Você tem buscado nesses dias o que Deus faz? Ou você tem buscado quem Ele é? Você tem buscado, você está aqui nessa noite buscando algo que Deus possa fazer por você? Ou você tem buscado entender o seu propósito, a sua identidade? E saber que dentro de toda missão, que é a missão de Deus, existe toda a provisão. Amém ou não? Se Ele te chamou, Ele te capacita, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Diferente de que muita gente pensa, a graça, ela não nos torna passivos. Ah, estou salvo, então não preciso fazer nada. Ah, estou salvo aqui. Estou aqui, né? Não, a graça nos torna dependentes. Ela nos leva para esse lugar de dependência. E da dependência nasce uma obediência mais profunda, mais pura e mais viva. Amém, irmãos? Deus é tudo. Deus é tudo em todos.